São 9 horas e 47 minutos, voltamos aqui com o CBN Campinas e já estamos em contato neste momento com o diretor científico do Sindhosp, o Dr. Dirceu Barbano, para a gente falar um pouquinho sobre o diagnóstico da chamada varíola dos macacos ou monkeypox. Isso porque uma pesquisa, do Sindhosp apontou que 93,5% dos hospitais paulistas enfrentam algum tipo de dificuldade exatamente para fazer esse diagnóstico. Doutor Dirceu Barbano, muito obrigado pelo contato aqui com a CBN Campinas e um bom dia. Bom dia, Flávio Paradella, bom dia aos ouvintes da CBN Campinas. Doutor Dirceu, é uma doença nova realmente, e a gente vê alguns problemas até para conseguir esse diagnóstico, porque a gente fala de várias doenças que o Brasil tem, e entra uma nova e alguns dos principais sintomas são muito parecidos com outras doenças que temos por aqui, Primeiro, Paradella, é importante que nós tenhamos consciência de que essas novas doenças, principalmente essas doenças virais, elas serão cada vez mais frequentes. Então, você imagina, nós vivemos toda a problemática com a Covid. O Brasil tem 2,8% da população do mundo e teve 5% das mortes por Covid, 10% dos casos. E se a gente vem agora para a varíola dos macacos, o mundo tem hoje em torno de 51, 52 mil casos, e o Brasil tem 5.100 casos. Ou seja, de novo, nós somos 2,8% da população e temos 10% dos casos do mundo. As características do Brasil, de ser um país aberto, de receber turistas de diversas partes do mundo, etc., sempre vão gerar esse tipo de situação. Esse é um ponto importante. O outro é esse que você citou. Se tem uma doença que ela é o que a gente chama de uma zoonose, uma zoonose viral que circulava entre animais e que passou a circular entre humanos, um vírus que é da mesma família, do mesmo gênero do vírus que causa a varíola humana, e passou a circular entre nós. Bom, quando isso acontece, você sempre tem uma fase de descobrimento das dificuldades e das características da doença. Então, um dos pontos que os hospitais apontam e que é relevante é a dificuldade de você diferenciar sintomas dessa doença de doenças corriqueiras, como as viroses. Nos primeiros dias, segundo dia, normalmente as pessoas têm febre e uma fadiga, o que é absolutamente coerente com qualquer outra virose já conhecida. Só depois de 3, 4, 5 dias é que as lesões na pele começam a aparecer. E essas lesões na pele também, às vezes, são confundidas com espinhas, com alguma picada de inseto. Então, como isso não era uma coisa que estava no radar dos profissionais de saúde, captar o caso suspeito a partir de sintomas é uma parte que é difícil. E depois, quando você vai para o exame laboratorial, faz o exame também por um RT-PCR, que ficou na moda, todo mundo se lembra desse tipo de exame por conta da Covid, e tem alguns laboratórios públicos de referência para onde as amostras precisam ser mandadas. Então, quando você soma isso tudo que eu acabei de dizer, sim, grande parte dos hospitais relataram que tem dificuldade com o diagnóstico dessa nova doença. E até para a gente contextualizar, aconteceu aqui na região de Campinas, cidade de Valinhos, quando notificou o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos, enviou o teste para o Instituto Adolfo Lutz, com todos os sintomas que estavam lá, característicos, a gente já citou aí, fadiga, febre e essas erupções na pele. Uhum. No final, o que se teve mesmo é que se tratava de varicela, a famosa catapora. Não era um caso de varíola dos macacos. Então, essa é uma dificuldade imensa, porque você pega uma situação dessa para o paciente,
embora também a varicela seja uma doença que às vezes não é simples, assim como essa varíola dos macacos, que não tem uma mortalidade uma letalidade tão alta quanto tem a varíola humana, que foi erradicada nos anos 80, você vê que durante o período que se usa para descobrir o caso, é um período onde acabam se contaminando várias pessoas. Então, a importância, muitas vezes, de dar valor a essas dificuldades que estão sendo apontadas, e todo mundo tem trabalhado muito para circular mais informações para os profissionais de saúde e os hospitais estarem mais preparados, mas a importância, além de ser algo que tem a ver com a vida do indivíduo, é algo que tem a ver com a vida das outras pessoas, porque quando você tem condições de estabelecer as condições clínicas e definir um caso suspeito, você toma providências que não são fáceis também para a prevenção. Por isso é que tem aumentado muito. Nós temos quase 5.100 casos, praticamente 3.500 aqui no estado de São Paulo, né? Então, onde tem gente, começa a transmitir também por conta dessa dificuldade de fixar o caso suspeito e estabelecer os procedimentos de prevenção. Diante dessa dificuldade, doutor Dirceu Barbano, de conseguir o diagnóstico da monkeypox, até esse diagnóstico feito por um exame específico. No começo da Covid, vamos sempre lembrar, né, fazer essa contextualização com a Covid. Também se tinha, né, tinha que fazer o exame, enviar para um Instituto Adolfo Lutz, para depois ser enviado para a Secretaria de Saúde. Levava-se um tempo maior e ao longo da doença foram acrescentando vários exames, os laboratórios privados começaram a fazer e a coisa começou a ser mais célere, né? Para se ter aí o exame entregue em mãos desse paciente. O senhor acredita que vai acontecer o mesmo ou a dinâmica da doença, que não tem assim a virulência de como é a própria Covid, pode atrapalhar nisso? O que ela tem de diferente, o Paradela, é a forma de transmissão. A Covid, o grande problema é que era transmitida e é transmitida ainda pela proximidade entre as pessoas e a circulação de partículas e gotículas da tosse, da própria respiração e etc. A varíola dos macacos, e a outra também, mas essa agora, ela depende do contato com a pele, com essas lesões, etc. Então, ela já não é uma doença com uma capacidade tão grande de circular o vírus, né? Bom, mas isso é importante porque não há uma tendência daquelas curvas crescentes que nós vimos, aqueles crescimentos exponenciais no número de casos. E nesse sentido, é mais fácil de você estabelecer formas e procedimentos de evitar a contaminação de uma pessoa para outra. Esse é um ponto. O outro é em relação aos exames. Sim, isso é uma curva de aprendizado, primeiro. Segundo, de disponibilidade das tecnologias. Então, o que acaba acontecendo é que esses laboratórios de referência, como o Adolfo Lutz em São Paulo, que é um excelente laboratório, eles, por serem públicos, eles acabam assumindo essa responsabilidade que depois, com o passar do tempo, os kits de exame, o material para exame acaba ficando disponível para a rede privada também. Então, sim, daqui um pouco de tempo, vai ser mais rápido poder chegar à conclusão e à confirmação pelo exame laboratorial. E isso que você citou deste caso é bom para a gente fazer esse raciocínio. Claro, o raciocínio clínico do profissional de saúde é fundamental, porque ele estabelece pelos sinais clínicos que, olha, isso pode ser tal doença. A confirmação, no caso dessas viroses, o padrão ouro é esse exame de PCR. Mas, quanto mais se conhecer sobre a doença e quanto mais as informações surgirem, circularem, etc.,
mais simples será para os profissionais de saúde estabelecerem esses procedimentos de controle e cuidado, que no fim das contas acabam fazendo um papel importante nessas etapas onde se inicia um processo de vamos dizer, uma endemia, uma pandemia, etc. Dirceu Barbano. Essa pesquisa também no CINDHOSP apontou um declínio, né, da Covid. Todos os hospitais, 100%, relataram que a ocupação de leitos de UTI por pacientes Covid-19 está abaixo de 20% e que o tempo de internação caiu de 7 dias para 84% dos hospitais. Eu tenho até medo de fazer essa pergunta, porque eu já fiz ela umas 5 vezes ao longo aqui da pandemia da Covid-19. Mas o pior realmente já passou? Olha, Paradela, eu também demorei muito para conseguir, ao ser perguntado sobre isso, de ter alguma tranquilidade para dizer tudo indica que sim, né? E fundamentalmente porque nós fomos insistentes com a questão da vacinação, certamente não fizemos tudo da forma que deveria ter sido feita, certamente parte dessas pessoas que morreram poderiam não ter morrido, né? Colocando tudo isso no lugar onde tem de estar, olhando a realidade hoje, sim, a circulação do vírus da Covid ela é hoje muito menor do que já foi, e isso decorre do fato das pessoas estarem, na sua grande maioria, protegidas. Isso significa que a gente tem hoje alguma tranquilidade, sabendo que é uma doença que existe, que eventualmente as pessoas podem se infectarem com o vírus, desenvolver sintomas, mas que essa proteção que a vacina oferece, ela é suficiente para que nós tenhamos casos mais simples, que menos pessoas tenham que ser internadas e estarem, quando internadas, o que é pior, numa unidade de terapia intensiva. É isso que a pesquisa mostra. Agora, a minha opinião, com a experiência que a gente teve de ter estado presidente da Anvisa, diretor da Anvisa por vários anos, é que certamente nós não poderemos abandonar um processo de vacinação que tende a se tornar contínuo, com doses sendo aplicadas, no meu entendimento, ainda em períodos inferiores a 1 ano. Agora, o duro é que as autoridades que cuidam disso, elas, até por conta do momento de eleição e etc., mas isso não deveria acontecer, a gente ouve muito pouco falar sobre isso, e há uma desmobilização das autoridades no âmbito federal em relação à Covid. Isso acaba sendo perigoso. Não que eu queira que algo de ruim aconteça, mas nós precisaríamos continuar olhando para o futuro e dando passos certeiros no sentido de medir como que a imunização acaba impactando no desenvolvimento da pandemia e que tipo de atitude nós deveríamos ter de maneira uníssona no Brasil, envolvendo as secretarias de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde e as secretarias municipais. Isso não está acontecendo e é ruim, é um mau sinal. Espero que nós possamos dizer o pior já passou e nós estamos fazendo o que é necessário que seja feito para que esse pior não volte. Essa segunda parte da resposta eu acho que nós não estamos fazendo. Dr. Dirceu Barbano, diretor científico do CINDHOSP, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Eu que agradeço a oportunidade, Paradela, um grande abraço para você e para os ouvintes aí da região toda de Campinas. Muito obrigado, são 10 horas, 1 minuto.